Caríssimo Padre Diego, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por conceder essa graça, estar celebrando contigo nesta noite. 2 anos e 4 meses de padre, primeira vez que eu celebro contigo. A graça de estar aqui contigo nesta noite, aqui nesta paróquia. Irmãos e irmãs, o padre preparou uma homilia, ela vai ser bem catequética para vocês no dia de hoje. No Antigo Testamento existia a lei e existia, irmãos e irmãs, os profetas. A lei no Antigo Testamento, irmãos e irmãs, era para que as pessoas, parassem de fazer o mal, fazer as coisas negativas naquela época. Já os profetas tinham a função, irmãos e irmãs, cada vez mais de impulsionar as pessoas para fazer o bem. Então os profetas é como se fosse aquele que fazia aquela correção fraterna, para que as pessoas deixassem de fazer o mal, fazer as maldades às outras pessoas, para que elas pudessem experimentar as promessas de Deus na sua vida. Essa era a função do profeta, tirar a pessoa do caminho errado, para que aos poucos, irmãos e irmãs, elas pudessem experimentar as promessas de Deus, que Deus estava preparando para eles. E a lei, irmãos e irmãs, como nós sabemos, ela tinha 3 características no Antigo Testamento. Tinha a sua natureza, que é os 10 mandamentos, e que não foi abolida, e que nós usamos elas até os dias de hoje. Conhece ali os 10 mandamentos da lei de Deus? Sempre dê uma olhadinha, irmãos e irmãs, para que você nunca se esqueça das leis de Deus na sua vida. Também tinha, irmãos e irmãs, as leis cerimoniais. E estas, irmãos e irmãs, elas foram abolidas. Mas por que essas leis cerimoniais foram abolidas? Porque, irmãos e irmãs, foram realizadas tudo aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento por meio do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, irmãos e irmãs, tinha as leis judiciais, que eram os preceitos para conter a maldade do povo. Aqueles que faziam, irmãos e irmãs, a maldade ao próximo. Aí vem nosso Senhor Jesus Cristo, usa da lei judicial e coloca, irmãos e irmãs, uma coisa muito importante, chamado misericórdia. Nós vemos hoje o ser humano julgar somente com a justiça, mas Deus, irmãos e irmãs, Ele julga cada um de nós com a sua justiça e a misericórdia. Ele conhece, irmãos e irmãs, aquilo que levou, o que motivou cada um de nós a cair no pecado ou passar por aquela situação. Bem diferente do homem, que julga somente a partir dos fatos, não chega até você, não chega até a pessoa para lhe saber o que aconteceu. E é por isso que nós, cristãos católicos, apostólicos, romanos, irmãos e irmãs, não devemos julgar as pessoas somente com a justiça, somente com a lei, mas também com a misericórdia de Deus. Se nós buscamos a misericórdia de Deus na nossa vida, essa misericórdia, irmãos e irmãs, de Deus deve também acontecer na vida das pessoas, por meio de nós. Então, diante de uma situação, diante de um fato, irmãos e irmãs, procure conhecer o que levou, o que motivou aquela pessoa a praticar aquilo na sua vida e cometer o erro. Já a profecia
profecia, irmãos e irmãs, foram realizadas como o padre falou, e aos poucos o povo foi entendendo. Após a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, tudo que os profetas anunciaram no Antigo Testamento se cumpriu no Novo Testamento. Olha só, após a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, após aquele grande evento de Cristo na vida da humanidade, Cristo depois estava caminhando com os discípulos de Emaús e foi explicando para eles, porque eles ainda, irmãos e irmãs, não tinham percebido que aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento, que era uma prefiguração, iria acontecer. E aos poucos, nós, irmãos e irmãs, vamos conhecendo esta justiça, essa misericórdia, a profecia de Deus na nossa vida, conforme nós vamos tendo, irmãos e irmãs, este contato com a palavra de Deus. E vamos pedindo a ação e a graça do Espírito Santo, para que Ele, irmãos e irmãs, possa nos ajudar a entender cada palavra que está nas Sagradas Escrituras. Temos que tomar cuidado nos dias de hoje com a interpretação da palavra de Deus na nossa vida. Como nós sabemos, a palavra de Deus para nós é a verdade, é uma alegria, como foi falado na primeira oração, assim também como este grande mistério que logo mais, irmãos e irmãs, vai se concluir sobre este altar, também é uma alegria. Então sempre peça, irmãos e irmãs, a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, para que você possa, com a graça de Deus, ter uma boa interpretação da palavra de Deus. Olha só, muitas vezes quando nós pegamos a palavra de Deus, primeiro momento quando nós a lemos, talvez não entendemos esta palavra, mas talvez esta palavra seja um futuro próximo ou futuramente, ela vai te ajudar numa determinada situação. Aí que entra aquela frase que nós sempre falamos na igreja, o silêncio de Maria. Quando Maria, irmãos e irmãs, estava com nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Filho, e Ele falava as coisas e ela não entendia, ela guardava tudo no seu coração, porque ela sabia que um dado momento, irmãos e irmãs, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele anunciou, iria se concretizar na vida das pessoas, na vida daqueles que estavam próximo dele ou que aceitavam a sua palavra. Porque hoje, irmãos e irmãs, não estamos mais lá no Antigo Testamento. Estamos vivendo esse grande mistério de Cristo em nossa vida. E esse mistério, irmãos e irmãs, habita dentro do nosso coração a lei e a profecia. E nós devemos tomar muito cuidado com essa interpretação da palavra de Deus na nossa vida, na vida do povo, na vida da humanidade, para que nós, irmãos e irmãs, não afastemos as pessoas da igreja, mas possamos, com a graça de Deus e a ação do Espírito Santo, aproximar as pessoas cada vez mais para o Cristo. Olha só, nos dias de hoje, quantas denominações religiosas existentes se tem, quantas igrejinhas, portinhas existentes se tem, porque fazem da palavra de Deus aquilo que bem entende, fazendo a vontade das pessoas
e as pessoas vão sendo sugestivas àquilo que a pessoa está falando, porque está agradando, e vai tirando ela da verdadeira igreja, que é Cristo, tirando desse grande mistério da palavra de Deus em sua vida, que é a alegria, e afastando desse outro maior mistério, que é Jesus Cristo na Eucaristia, e vai tirando dela também alguns outros sacramentos. Por isso que nós devemos pedir sempre a ação e a graça do Espírito Santo de Deus, para Ele nos ajudar, irmãos e irmãs, a ter uma boa interpretação da palavra de Deus. E com isso, irmãos e irmãs, cumprir aquilo que Deus nos concedeu no nosso dia do nosso batismo, de ser sacerdote, profeta e rei. Pessoas que realmente profetizam a palavra de Deus, que fala a verdade, que tira as pessoas do pecado, e com isso coloca elas, irmãos e irmãs, no caminho, no segmento de Cristo, na sombra dos passos de Cristo em sua vida. E quando nós conseguimos, irmãos e irmãs, realizar isso na nossa vida, estamos nos santificando, estamos nos purificando e estamos deixando a ação e a graça do Espírito Santo de Deus agir em nós, colocando em prática o nosso batismo. Olha só, esses dias celebramos na igreja uma grande solenidade de Pentecostes, onde foi derramado sobre os discípulos e Maria, irmãos e irmãs, o Espírito Santo. E a partir daquele momento, irmãos e irmãs, não mais Jesus, mas os discípulos estavam com a lei, estavam com a profecia em mãos e deram continuidade a esta grande obra de evangelização. E por onde eles passavam, irmãos e irmãs, iam atraindo as pessoas para o Cristo. Só numa noite, mais de 5.000 pessoas se converteram. Em outra noite, mais de 3.000 pessoas se converteram, porque eles estavam deixando realmente a ação e a graça do Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Assim deveríamos ser nós, irmãos e irmãs. Lá na paróquia onde o padre está, na vigília pascal, o padre conseguiu batizar apenas 3 adultos. Claro que Pentecostes aconteceu bem depois, mas os discípulos, logo aquele evento pascal, que saíram anunciar, 3.000 pessoas. O padre conseguiu batizar somente 3. Então estou em débito com Deus na minha vida. Ainda não estou conseguindo deixar a ação do Espírito Santo agir na sua plenitude dentro de mim e conseguir atrair as pessoas para o Cristo. Quando nós deixamos, irmãos e irmãs, o Espírito Santo agir em nós, na nossa vida, a nossa vida é diferente, o nosso dia a dia é diferente. Por isso que o padre sempre fala lá para os meus paroquianos: peça sempre a ação e a graça do Espírito Santo de Deus na sua vida. Assim que você levantar, irmãos e irmãs, primeira oração que o cristão deveria fazer na sua vida é pedir a ação e a graça do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que conduz a igreja, que santifica, é o Espírito Santo que está conduzindo esta grande obra de evangelização, é o Espírito Santo que nos conduz o nosso dia a dia. Se não for o Espírito Santo, irmãos e irmãs, quem será? Como o povo diz, o espírito de porco não pode, irmãos e irmãs. Então que o Espírito Santo de Deus, que vocês receberam no batizado, irmãos e irmãs, possa realmente ajudá-los nesta grande missão de anunciar a lei, para que vocês possam realmente profetizar
na vida das pessoas. Mas que seja, irmãos e irmãs, uma profecia de justiça e misericórdia, que atraia cada vez mais as pessoas para o Cristo. E com isso, irmãos e irmãs, elas vivendo esta lei e esta profecia em sua vida, possam, com a graça do Espírito Santo, alcançar a sua salvação. E quem sabe um dia, irmãos e irmãs, contemplar Deus face a face. Então que o batismo do Espírito Santo nos ajude ao longo da nossa caminhada, a atrair cada vez mais as pessoas para o Cristo. Assim como São João Batista fez. Foi um grande, modo de dizer, semeador. Assim também devemos ser nós, semeadores desta verdade na vida das pessoas, para que elas possam criar cada vez mais expectativa de conhecer este Cristo que você busca, através do seu ensinamento, através também do seu testemunho. Na terça-feira, irmãos e irmãs, celebramos um grande santo na igreja, um grande santo popular, Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio, além de ter todo o conhecimento da palavra de Deus na sua vida, além de ser um grande pregador, os seus atos, por si só, atraíam as pessoas para o Cristo. Como está sendo o nosso comportamento, no nosso dia a dia, na nossa caminhada lá fora da igreja, aqui fora da igreja? Pense nisso também. Está atraindo ou está afastando as pessoas da igreja? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé, irmãos e irmãs, elevemos a Deus as nossas preces e pedidos.